Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Hoje vamos trabalhar um pão com chocolate. Isso mesmo, com chocolate, não é de chocolate. Chefe, mas qual é a diferença? Pessoal, pão com chocolate, nós vamos trabalhar uma massa branca e nós vamos rechear esse pão com chocolate. Quando a gente fala pão de chocolate, a massa já recebe o chocolate em pó ou já recebe o cacau. Então daí fica um pão de chocolate. Temos essa pequena diferença na gastronomia. Um outro exemplo é um risoto de camarão, que daí recebe o camarão desde o caldo, desde o preparo, do início do preparo, e um risoto com camarão, onde a gente pode fazer um risoto base e colocar camarão no final do processo. Só para a gente ter uma ideia do que são essas duas palavrinhas na gastronomia, tá? Então hoje eu escolhi fazer um pão com chocolate. Nós vamos fazer uma massa branca bem linda e vamos rechear com chocolate. Outra coisa que é bem linda nessa receita é a modelagem. Nós vamos fazer uma modelagem muito diferente que vai ficar muito linda para o seu face e venda no período da Páscoa ou na sua mesa nesse domingo tão especial. Então hoje no canal Chefe Mancuso, pão com chocolate. Vamos lá, vamos para a receita. E para o pão com chocolate nós temos a possibilidade de usar novamente dois fermentos, o fermento natural e o fermento seco, tá? O fermento natural, ele entra como pré-fermento, ele ajuda o fermento seco através da sua leveza e através do seu sabor. Chefe, eu quero trabalhar somente com fermento seco, como que eu faço? Pessoal, é só tirar o fermento natural da receita. Você vai trabalhar da mesma forma, não precisa aumentar a quantidade de fermento seco, fiquem tranquilos, tudo bem? Agora, chefe, eu quero trabalhar somente com o fermento natural, como que eu faço? Tira o fermento seco da receita e aí nós temos duas opções de fermentação longa, utilizando o fermento natural. Nós temos a fermentação longa em temperatura ambiente mesmo, onde a gente faz a receita e deixa ele crescer naturalmente, 3, 4 horas em média, tudo bem? Ou a gente faz a fermentação longa a frio, a fermentação longa na geladeira, aí vai dar em média de 12, 13 horas, tá? A gente deixa pousar uma noite na geladeira, já é muito legal. E aí a gente tira no outro dia e segue a receita, deixando fermentar novamente em temperatura ambiente. Então, se eu quiser fazer essa receita somente com fermento natural, eu tenho essas duas opções de fermentação, tá? Então, nessa receita de hoje, nós vamos utilizar os dois fermentos. A gente faz isso, pessoal, também para ficar democrático. Nós temos mais de 65 mil pessoas acompanhando essa receita. Então, muitas pessoas ainda não têm o fermento natural. Muitas pessoas não querem trabalhar mais com fermento seco. Então a gente faz uma receita equilibrada para que todos fiquem felizes, tá? E vamos para os ingredientes do nosso pão. Temos aqui 300 gramas de farinha branca tipo 1. Eu quero um pão macio, então eu não preciso de uma farinha tão forte, tá? Tenho aqui 5 gramas de fermento biológico seco, 30 gramas de açúcar. Eu tenho um pão semi-doce, porque o doce mesmo desse pão eu vou contar com o chocolate que vai no meio dele, tá? Vamos ter aqui um ovo inteiro, clara e gema. Temos aqui o fermento natural já ativo, são 100 gramas de fermento natural. Se você não sabe ainda como ativar o fermento natural, nós temos vários vídeos que mostram o processo e temos um vídeo, meu primeiro pão com fermento natural, que fala muito explicado todo esse processo para ativar o fermento, tudo bem? Tenho aqui também 170 ml de leite, ó, leite, ovos, manteiga, então tudo isso me remete a um pão macio. Tenho aqui 30 gramas de manteiga e tenho 5 gramas de sal. Iniciamos com os ingredientes secos, ó, o fermento, o açúcar, aí a gente pega uma mão, vai na massa, a outra fica livre para a gente poder colocar os ingredientes, ó. Bem homogeneizado, faço aqui uma cavidade, ó, um buraquinho, e eu vou colocar o líquido aqui dentro. Eu não vou jogando o líquido e já misturando com a farinha, tá? Por quê? Porque senão a gente perde o ponto da umidade da nossa massa.
Ó, essa parte aqui é muito importante. O ovo, o fermento natural, entra todo, tá? TUDO, todo, ó. E a gente entra com metade do nosso leite. Ó. A gente reserva. Por que a gente entra com metade? Porque eu não sei quanto de umidade tem já nessa farinha. Então a gente nunca coloca todo o líquido de uma vez só. A não ser que a gente já trabalhe na padaria, está acostumado com a farinha já. Daí a gente coloca tudo medido. Mas em casa, nessas receitas, é interessante a gente ir colocando o líquido aos poucos. A gente mexe bem ainda na cavidade, hein, ó. Bem mexidinho aqui. Agora a gente coloca mais um pouquinho do leite. E eu venho tirando a farinha que está em volta, ó. Agora a gente começa a usar essa farinha aqui, ó. Mas eu não saio misturando assim igual um maluco, tá? Ó, vamos devagarinho, ó. A gente vai apertando, olha que legal. Colocando mais um pouco de leite. Agora a gente vai mexendo. Até homogeneizar tudo isso aqui. Por que a gente não coloca a gordura já? Porque a gordura ela pode encapsular o que é seco aqui da receita. E o fermento é um dos ingredientes que é seco. E se essa gordura encapsular, ele não dissolve e a minha massa não cresce. A gente corre o risco, lógico. Ah, chefe, minha avó sempre colocou a gordura junto. Outro dia eu esqueci e coloquei a gordura junto e deu certo. É isso aí, pessoal. A gente fala que corre o risco. Eu não quero correr o risco do meu pão não crescer. Então eu coloco a gordura depois que eu não tenho mais nada seco. Ó, minha mão tá assim. Quem que vai nos ajudar? A minha terceira mão, a minha espátula. Pode ser de plástico, pode ser de inox. A gente tira o excesso da mão. E a gente começa a mistura novamente, ó. Mais um pouquinho de leite. Ó, nós não vamos usar todo o leite, tá vendo? Por quê? Porque a umidade da minha farinha já era alta, ó. Agora nessa parte aqui, ó, que eu não tenho mais nada seco, nós vamos colocar a manteiga. Esse leite já não vou usar mais, tá? Olha lá. E agora a gente vai sovar aqui, vai misturar até essa manteiga fazer parte da massa. E a manteiga já está fazendo parte da massa, ó. Agora o que a gente vai fazer? Tirar a massa do bol e nós vamos começar o trabalho na bancada. Jogamos um pouco de farinha na bancada, venho com a massa, um pouco de farinha na mão para tirar o excesso, ó. Tudo isso aqui é pão, né? Ó, tudo isso aqui é dinheiro, a gente tem que aproveitar, ó. Pessoal, um dos erros mais corriqueiros é a pessoa pegar isso aqui e ir lá na pia, lavar a mão e voltar a sovar a massa. Aí grudou de novo, vai lá, lava a mão. Pessoal, o tanto de massa, o tanto de ingrediente que a pessoa perde, a receita deixa de ser equilibrada. Lembra que todos os ingredientes aqui, eles estão equilibrados numa quantidade de farinha, água, leite, ovos. Se eu for desperdiçando esses insumos aqui que está na minha mão, daí eu vou deixar a receita sem o padrão que ela necessita. Então tomar cuidado, vamos jogar um pouquinho de farinha e tirar com a espátula ou tirar com a mão, tá? Sempre aproveitando esse resíduo que fica colado na mão. Agora a gente vai começar a sova, ó. Eu gosto de sovar da seguinte maneira: pego aqui esses dedos, formo uma bolsa de ar aqui e aperto com a palma da mão. Essa mão esquerda, ela vira, a direita sova, ó. Virou, sovou. Pessoal, é jeito, tá? Não é força. Se eu apertar muito forte, vai rasgar a massa e vai colar na minha mão. Eu preciso só sovar, ó, de leve. Algumas pessoas estão falando nos comentários que tá queimando a massa, que a massa... estou há 30 minutos sovando e não dei o ponto ainda.
é porque sovou demais, é porque fez o processo muito rápido e muito forte. Aí a farinha vai perdendo a elasticidade e passa de um ponto que ela não ganha mais estrutura. A gente tem que sovar agora até a gente atingir uma elasticidade ideal, que é o que a gente chama de glúten. E na padaria a gente chama ponto de véu. Como que a gente confere esse ponto de véu? A gente pega um pedaço da massa, ó, e tenta abrir o mais fino que a gente consegue, tá? Como se fosse um véu. E ela não pode rasgar, tá vendo, ó? Que tá rasgando? Por quê? Porque a gente não tem elasticidade nenhuma. Então agora nós vamos sovar 3 minutinhos. Daí a gente acrescenta o sal. Chefe, por que o sal está entrando só agora? Pessoal, o sal ele é bactericida. Então a gente evita o contato dele direto com o fermento, tá? E tem algumas reações químicas também que nos ajudam no processo do pão, colocando o sal no final, tá? Então daí agora a gente sova 3 minutos, coloca o sal, mais 3, 5 minutinhos, a gente vai ter o nosso ponto de véu. Vamos lá. Pessoal, se estiver sovando a massa e estiver colando na sua mão, estiver muito úmida, pega a farinha e joga a farinha na mão, tá? Não joga a farinha na massa, direto na massa, porque senão a gente deixa a massa muito pesada. Ó, mão na farinha e a gente continua a sova. Tudo bem? Ó, vamos lá. Nunca, NaOH, nunca joga a farinha direto na massa. Já temos aqui uma elasticidade, ó, o início do nosso ponto de véu. Então agora a gente pode colocar o sal. Ó, a gente rasga a massa e coloca o sal, tá? Sem medo de ser feliz. Ó. A gente agora envolve o sal na massa e agora nós vamos sovar de 3 a 5 minutos de novo. Ó, opa, tá colando minha mão, tá vendo? Ó? O que eu faço? Farinha na mão, tá? Olha lá, ó. E agora eu volto a sova. E vamos conferir o nosso ponto de véu, ó. A massa tá bem lisinha, bem elástica já, ó. Agora a gente pega um pouco de farinha na mão, puxa aqui, ó, um pedaço de massa, igual a gente fez no começo, ó. E a gente tenta abrir, bem fininho, o máximo que a gente conseguir. Aí nós vamos verificando a elasticidade, ó. Eu forço com o dedo e ela não rasga, tá vendo? Então esse aqui é o nosso ponto de véu. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos deixar essa massa descansar por 20 minutos, independente da temperatura que está lá fora. Tudo bem? Então, tá muito frio, 20 minutos. Tá muito quente, 20 minutos. Vamos controlar essa fermentação, tá claro? Já está acontecendo uma fermentação. Porém, a gente tem que descansar para que essa elasticidade ela fique mais tranquila, para que a gente consiga modelar o nosso pão. A gente agora leva tudo para o centro, ó, puxa aqui toda a massa para o centro, virou, mão esquerda mastiga, mão direita mastiga, ó, e a gente faz essa bolinha aqui, tá? Beijinho na massa e a gente vai deixar ela descansar por 20 minutos. Vamos lá. Nossa massa descansou por 20 minutos e agora vamos para a divisão. Para essa quantidade de massa, nós vamos fazer 2 pães. Cada pão nós vamos trabalhar com uma peça de 150 e 6 peças de 30 gramas cada. Essa peça grande de 150 vai cobrir as 6 peças menores que serão recheadas com chocolate. Tratamos a massa então com carinho, olha lá, um pouquinho de farinha em cima, tira a fermentação, não podemos sair rasgando a massa, hein, ó, tá? A gente deixou descansar e agora a gente vai fazer a divisão. Então a gente vai tirar 2 peças de 150 e o restante serão de 30 gramas cada, vamos lá. E após a divisão nós temos a pré-modelagem, vamos bolear todas essas massas aqui, tá? A massa grande a gente pega ela, vira do contrário, leva tudo para o centro, ó. Venho fechando a massa, essa parte da mão aqui, ó, venho fechando o fundo da minha massa,
pego essa parte, venho para a mesa e agora a gente vai. Dedão sobe mastigando, esses 3 dedos desce mastigando, ó. E a gente deixa ela redondinha, tá? Com a massa menor, a gente vai pegar da mesma forma, ó. Leva tudo pro centro. Aí a gente fecha com essa parte da mão também, ó. Tá? Fechou? Agora a gente faz a mesma situação, ó. Percebe que esse dedo não participa, ó. Esse dedo sobe mastigando, esses 3 dedos desce mastigando, ó. Tá? Então agora a gente vai bolear todas essas massas aqui. Nossas massas estão boleadas, agora a gente vai deixar elas descansarem por 15 minutos. Chefe, vai descansar de novo? Por que tem que ter esse descanso? Pessoal, a gente ativou o glúten novamente, a gente mexeu com essa elasticidade da massa. Agora a gente tem que esperar ela descansar de novo para poder fazer a modelagem final. E nossas massas descansaram por 15 minutos e nós vamos agora fazer o recheio do nosso pão com chocolate, ó. Novamente vamos utilizar aquele chocolate forneável, tá? Aquele chocolate que aguenta mais temperatura no forno. Chefe, eu não posso rechear com outro chocolate? Pode sim, pessoal, não tem problema. A diferença é que esse aqui aguenta mais temperatura dentro do pão. O outro chocolate, chocolate ao leite ou outro chocolate fracionado, que a gente chama que é chocolate de cobertura, ele tenta sair de dentro do pão. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de fornear. Esse cara aqui é feito para isso. É o mesmo que a gente utiliza na colomba, que a gente utiliza no panetone. Então agora a gente vai rechear cada bolinha dessa com um pouco de chocolate. Pegamos um pouquinho de farinha, colocamos aqui, ó. E aí a gente pega uma massa, apoia nessa farinha, faz aqui uma cavidade, ó, tá? E a gente coloca o chocolate, ó, sem dó, tá? Não precisa pesar, coloca uma quantidade generosa, ó. Agora a gente fecha, ó, sem bolear de novo, tá? Não posso bolear, senão eu vou rasgar a minha massa. É só rechear mesmo, ó. Pego aqui no fundo, fecho o nosso pão e deixo reservado para a gente fazer a modelagem final. Então agora eu vou rechear todas essas outras massas aqui. Vamos lá. Nossas massas estão recheadas, agora a gente vai para a modelagem final. Colocamos um pouco de farinha aqui na bancada, ó. Pessoal, como que a gente vai fazer agora? Então nós vamos pegar essa massa maior aqui, nós vamos abrir ela oval, tudo bem? Aí nós vamos pegar essas massas aqui e nós vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí nós vamos pegar essa massa aqui, tirar pro ladinho e aí nós vamos fechar em cima dessas massas. E aí a gente vai virar o pão e deixar fermentar, tá? O começo é complicado assim mesmo, tá? Depois piora, beleza? Então agora nós vamos colocar a farinha aqui e abrir essa massa maior num formato oval. Vamos lá. A gente aproveita já que ela descansou, ó, e vai abrindo com a mão. Só que agora nós vamos pegar o nosso amansa-marido, ó, o rolo. Vamos aqui um pouquinho para cá, ó. Agora a gente vai só nesse sentido, tá? Pra cá e pra cá, ó. Eu não preciso abrir para lateral. Ó. Sempre com farinha embaixo para não grudar na mesa. Ó. A gente vira sempre, põe mais farinha. E a gente tem a nossa massa no formato oval, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Essa massa aqui, ó, nós temos ela aqui, né? Essa parte de cima e essa é a parte de baixo. Nós vamos pegar a parte de cima e vamos colocar para baixo, ó. Tá? Vamos fazer isso com essa aqui também, ó. A parte de cima vai para baixo.
Por que que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente virar o pão, a parte de cima vai ficar para cima mesmo. Então agora é uma pré-modelagem, tá? Ó. Sempre dando espaço aqui, ó. Venho aqui, uma, duas, sempre a parte de cima vai para baixo, ó. Parte de cima foi para baixo. E agora a gente vai fechar o nosso pão, ó. Já vou pegar a mistura aqui, ó, de gema com leite, tá? Uma gema, um pouquinho de leite, e a gente vai passar aqui, ó, para poder colar essa parte que a gente vai fechar o pão, ó. Tá? Bem pouquinho, bem só no finalzinho da massa, ó. E agora a gente faz assim, ó, pega essa parte primeiro e essa parte primeiro, tá? Ó. Venho para cima dessas massas. Não força, tá? Só cobre. Ó. Venho para cima dessa aqui. Agora as massas do lado, a gente leva um pouquinho para frente e traz para trás, ó. Leva um pouquinho para frente e fecho. Leva um pouquinho para frente e fecho aqui, ó. Tá? Vamos fazer isso aqui com essas massas aqui também, ó. Foi para frente, fechei. Foi para frente, fechei. Tá? Agora, pessoal, a gente vai fechar esse meio aqui que está aberto. De que maneira? Forçando aqui, ó. Mas eu não preciso sobrepor a massa, tá? É só fechando de leve, porque a outra massa vai ajudar a fechar o meu pão também, ó. Então é só fechar de leve, tranquilo, tá? E agora a gente vai virar o nosso pão e ele vai ficar do jeito que a gente precisa, ó. Agora a gente pega com calma e vira o nosso pão. Ó. Aqui, ó, então, duas bolas e duas bolas. E agora nós vamos preparar o segundo pão. Parte aqui primeiro. Essa parte aqui, segundo. E agora a gente vai levar para a assadeira. Vamos lá. E os nossos pães estão na assadeira. Agora, antes da fermentação final, nós já vamos passar aquela mistura de gema de ovos com leite, tá? Vamos deixar já passado. Por quê? Porque quando a gente passa antes da fermentação final, a gente consegue uma cor mais branda, não fica um dourado muito forte. E é o que a gente quer para esse pão. Lá no final, a hora que tiver com a fermentação final já pronta, nós vamos passar mais um pouquinho para poder colar a amêndoa laminada que nós vamos colocar para decorar. Mas é muito importante a gente já fermentar o nosso pão com essa mistura aqui, tá? De gema com leite. Vamos lá. E vamos para a fermentação final. Vamos escolher um local onde não corre vento, tá? Onde fica bem quentinho. E nós vamos deixar ele crescer 70% a 80% do tamanho dele. Não vamos deixar dobrar de tamanho. Por que não? Porque a gente ainda vai fazer um corte nesse pão. E se eu deixar dobrar de tamanho, ele vai fermentar demais. Quando a gente cortar, ele murcha. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Sempre tocando no pão e sentindo o nosso pão. É legal o relógio, tá? Mas a gente tem que sentir o pão sempre. A gente tem a temperatura ambiente, que a gente não tem um controle sobre ela. Então a gente tem que sempre estar olhando o nosso pão que está fermentando. Aqui em Presidente Prudente, temperatura média de 27, 28 graus, demora em média 35 a 40 minutos para ele ficar pronto, tá bom? Vamos lá, fermentação final. E o nosso pão está fermentado, olha lá. Agora a gente vai finalizar o processo, ó. Nós vamos pegar agora uma gilete, tá aqui, ó, apoiada no suporte. Nós vamos fazer um corte aqui no meio, cortando só a massa de cima, tá? Evitando o corte na massa que tá lá dentro. Aí nesse corte que abriu, nós vamos colocar um pouco de mel. E em volta nós vamos pincelar um pouquinho da gema de ovo e colocar a amêndoa laminada. Essa é a finalização do nosso pão. A gente vem com a gilete, faz o corte aqui, ó, só no centro, ó, tá? Ó,
com cuidado, tá? E a gente faz aqui nesse pão aqui do lado. Tudo bem? Eu quis cortar só a massa de cima, tá? Agora a gente coloca um fiozinho de mel, ó. Na proporção que você quiser, tá? Bem a gosto, ó. Agora a gente passa aquela gema de ovo com um pouquinho de leite, ó. Só em volta. Lembra que a gente já passou? Nós vamos passar mais um pouquinho agora para poder colar a amêndoa laminada. Ó. Essa gema que a gente colocou da primeira vez, ela já secou. Ó. Aí a gente coloca aqui. E colocamos a amêndoa laminada aqui em volta, ó. Evitar de colocar aqui nesse buraco, tá? Por quê? Porque senão o efeito que eu quero com essa massa de dentro no pão, se eu colocar a amêndoa laminada aqui, nós não vamos ter esse efeito. Então a gente coloca só em volta, vamos lá. E nessa cobertura aqui a gente pode colocar o que a gente gostar, não precisa ser a amêndoa laminada. Se você quiser trabalhar com açúcar perolizado, algum outro confeito, não tem problema, tá? E vamos para o forno com o nosso pão com chocolate, ó. Pessoal, temperatura média baixa, tudo bem? Por quê? Porque ele é um pão semidoce, então a gente tem que trabalhar uma temperatura ideal para não deixar o nosso pão corado por fora e dentro ele ficar cru. Vamos trabalhar com forno turbo, 150 graus, de 20 a 25 minutos, tá? Sem vapor. No forno de lastro, 210 de teto, 200 de base, a gente deixa de 30 a 35 minutos. Em casa, pessoal, de 180 a 200 graus. Só que em casa, no forno doméstico, tem muita variação. Só vocês conhecem o forno de vocês. Então a gente tem que tomar cuidado, colocar o pão e sempre acompanhar, tá? A média é 35 a 40 minutos para esse pão ficar pronto. E os nossos pães com chocolate saíram do forno. Olha lá que dourado mais lindo. A gente consegue essa cor passando a gema de ovo com leite antes da fermentação final. Vamos lembrar sempre dessa dica, tá? Outra dica também que foi importante, e agora dá pra gente ver o efeito que teve os pães dentro do pão. Por isso que a gente não colocou a amêndoa laminada no corte, para que ficasse esse efeito aqui, tá? Agora a gente vai esperar esse pão esfriar e nós vamos ver como é que eles ficaram por dentro. E vamos ver como é que ficou nosso pão com chocolate por dentro. Olha lá. Vou cortar aqui ao meio. Olha aí, pessoal. Olha que leveza, ó. A gente amassa, ele volta bem recheado, né? Olha lá. Isso aqui é respeito ao processo, pessoal. Essa leveza aqui é o fermento natural, são os descansos corretos, tudo isso traz o resultado aqui para esse pão, tá? Mostrando mais um pouco do resultado do pão. Olha como que a massa ela solta, olha que legal. Ó, a utilização dos dois fermentos é muito bacana, né? Deixa o pão mais leve, ó, tá vendo? Recheio por todos os lados, isso é muito importante. E encerramos mais uma aula aqui no canal Chef Mancuso. Hoje, pão com chocolate, pessoal. Olha que coisa mais linda. Olha que oportunidade para o Faça e Venda agora na Páscoa. É muito legal. Se você não trabalha com a venda de pães, olha que pão mais lindo que você vai ter na sua mesa de Páscoa, no seu domingo tão especial. Só lembrando, hein? É uma receita coringa. Eu posso pegar essa massa e utilizar o recheio que eu quiser. Pode ser goiabada com requeijão ou qualquer outro que você mais goste. Se você quiser um recheio salgado,
vamos trabalhar a massa do pão Catarina, que nós temos aqui no canal, fica mais adequado, mas a modelagem você pode seguir a mesma, tá bom? Quero agradecer a vocês por toda a disponibilidade e por todo o carinho. Quero agradecer também ao Empório Nelório de Ouro, aqui na cidade de Presidente Prudente, que nos dá toda a estrutura para a gravação dos vídeos. Estou no Instagram, @chefmancuso, e estou aguardando as fotos dos resultados que vocês têm fazendo as receitas. Eu preciso saber se nós estamos no caminho certo, tá? Pode deixar também suas dúvidas, sugestões aqui no canal, aqui nos comentários, que a gente faz de tudo para ler e responder, tá bom? Até o próximo vídeo, grande abraço, beijo, outro, tchau!